Olá, vamos dar início agora à segunda parte da conversa com o médico Arthur Danila, que temos o prazer de receber aqui no podcast do Reprodução em Pauta. Lembrando que o Arthur é médico psiquiatra pela USP, ele é coordenador do programa de mudança de hábito de vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, ligado à Faculdade de Medicina da USP, e ele também é vice-presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Quando a gente fala do acolhimento, e talvez uma dúvida muito frequente, é a pessoa ouvindo aqui nosso episódio fala, realmente eu estou sentindo que estou ansioso, está atrapalhando a minha vida, talvez algum sintoma depressivo. Qual que é o primeiro passo? A pessoa, se está acompanhando conosco, a gente consegue dar um direcionamento melhor, mas se a pessoa não está com a gente, é um psiquiatra, é a primeira porta de entrada para um acolhimento? Como que funciona? Eu acho que o psiquiatra tem essa condição de acolher sim, e ele pode inclusive ajudar a orientar o tratamento do ponto de vista de saúde mental de maneira mais ampla, né? Porque se a pessoa tem de fato um diagnóstico que dá para ser feito por meio de critérios muito bem organizados em manuais, né, de critérios diagnósticos, etc., então ele vai fazer o início de um tratamento. Se a questão é muito mais de natureza psicológica e emocional, mas não tem gravidade ao ponto de ser necessário um tratamento psiquiátrico clínico com remédio, ele pode encaminhar o paciente para um terapeuta, para um psicólogo. Então, o psiquiatra ele teria condições de fazer essa primeira abordagem, essa análise de gravidade e encaminhamento para o melhor profissional em cada caso. Muito legal, porque sempre gera uma dúvida, né? Quem que eu vou buscar ajuda? Né? Eu acho que o psiquiatra acaba sendo, por isso que eu falei, talvez o grande guardião, né, da saúde mental, para saber o melhor direcionamento que essa pessoa vai ter. E uma questão existe algum screening? A pessoa está se sentindo ansiosa, mas agora, nesse momento, ela não sabe se está atrapalhando ou não. Existe algum teste que a pessoa pode fazer por ela mesma, ou é melhor sempre ir com um profissional? Como que você Bom, enxerga isso? diagnóstico é sempre com um profissional e diagnóstico médico é sempre um diagnóstico médico, né? Então, é o psiquiatra que faz. Mas a pessoa pode suspeitar e aí se encaminhar para atendimento se ela estiver se sentindo muito triste, né? Particularmente para depressão, a gente espera pelo menos 2 semanas de uma tristeza bem frequente na vida da pessoa, que atrapalha realmente, de novo, é um transtorno na vida da pessoa, por pelo menos 2 semanas. Então, Ok. essa tristeza pervasiva, ou se não, a perda de capacidade de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas. Então, a pessoa gostava de ir ao cinema, deixou de ir, gostava de ler livros, deixou, gostava de estudar, deixou, gostava de trabalhar, deixou. Então, essa perda dessa qualidade de afeto, de prazer das coisas, pode sinalizar também um sintoma depressivo. E aí, 2 semanas já é o tempo suficiente para você fazer diagnóstico. Não precisa esperar 3 meses, 6 meses, um ano. E a gente, às vezes, vê quadros muito cronificados, deteriorados de saúde mental, que demoraram muito para procurar ajuda. Então, aqui fica realmente uma informação de utilidade pública. A gente pode já procurar ajuda se a gente tiver 2 semanas esperando, vendo que nosso humor não está como antes. E para a ansiedade é essa ruminação, se a gente vê que a gente passa boa parte do nosso dia preocupado com questões de futuro, ruminando pensamentos, com dificuldade para iniciar o sono porque está muito pilhado, né? Ou acorda antes, já pensando no que vai ter que fazer no dia que vai transcorrer, então também merece procurar ajuda o quanto antes. Aspectos super práticos que vocês tiveram a oportunidade de ouvir. Estou surpreso que são 2 semanas. É, Acho que o conhecimento público é quadros de depressivos mais longos, tem que procurar ajuda depois de muito tempo, quando realmente. Então, 2 semanas é um quadro muito curto, É. né? E eu acho excelente, porque provavelmente quanto antes você procurar ajuda, mais rápido sua recuperação. Exatamente. Mais rápido é, com menor quantidade de remédios, com maior chance de você sustentar essa remissão por mais tempo. Então, a ideia é tratar precocemente para que a gente consiga ter melhor resultado no longo prazo. Muito legal, muito legal. Ah, Você comentou do sono e talvez eu queria mudar um pouquinho o nosso grande pilar, né? Continuando saúde mental, mas também falando um pouco de medicina do estilo de vida. É uma paixão sua, você é um dos líderes, né, do Brasil sobre esse assunto. E como a saúde mental também impacta positivamente nos resultados de reprodução assistida, os outros aspectos, que são os grandes pilares que você vai comentar, todos eles como nutrição, sono, atividade física, todos eles individualmente também impactam positivamente nos resultados. Arthur, fala para mim rapidinho sobre o que é a medicina do estilo de vida, o que ela faz e como pode ser ajudar as tentantes, né, os casais tentantes que estão nos ouvindo.
Legal. Bom, Denis, em primeiro lugar, conceituar um pouco o que que é a medicina do estilo de vida. Em primeiro lugar, é uma abordagem que tem crescido muito internacionalmente e aqui no Brasil também, de saúde, né, de promoção de saúde e também de tratamento da doença. Ela vai usar princípios comportamentais, princípios médicos, e relacionados ao estilo de vida, né, com base em estudos científicos muito bem documentados. Então, é uma medicina baseada em evidência, para usar as mudanças comportamentais como apoiadoras na saúde. Então, aqui a gente vai pensar não só no remédio como uma solução, ou só num tratamento, seja cirúrgico ou um tratamento químico, hormonal, ou até, né, um tratamento biológico, um chip, alguma coisa assim, mas a mudança simplesmente dos hábitos diários como uma ferramenta muito poderosa de promoção de saúde, de tratamento de doença e até de reversão de quadros crônicos, como, por exemplo, de hipertensão, de diabetes. Então, não estamos falando aqui só de saúde mental, estamos falando de todas as condições humanas, né? E ela vai se basear, então, em 6 pilares: atividade física, alimentação saudável, sono, que isso é o que a nossa avó já diria, né? Que tem que comer bem, tem que fazer atividade física e tem que dormir bem. Mas a questão é, nós temos agora muito embasamento científico para poder dizer como fazer isso, né? Então não é só que faz bem, todo mundo já sabe. Agora, como Como? colocar isso em prática no dia a dia, né, de cada paciente. E outros 3 pilares muito importantes também: manejo de estresse. Então, de novo, né, a ideia é que a gente não se prive de ter estresse. Até porque o estresse pode ser uma coisa boa se em dose e por tempo adequado. Por exemplo, eu estou aqui num momento um pouquinho mais estressante, sendo arguído aqui nesse podcast, né? Tô brincando, mas a verdade é Sim. que, obviamente, não estou tão relaxado Não, quanto se eu estivesse assistindo um seriado na minha casa. Mas isso é bom, porque isso me faz pensar e refletir e formular uma coisa que eu acredito que vai impactar, espero aí, muitas pessoas, né? Então, sim. é um estresse que vai falar a favor de algo produtivo. Mas se eu também ficar muito estressado, eu vou falhar aqui, Atrapalha. vou dar um branco, né? Então, manejo de estresse, controle de substâncias de risco, principalmente aí tabagismo e etilismo, e os relacionamentos saudáveis, né? A importância da conectividade social, que hoje em dia é tão, especialmente pós-pandemia, a gente ainda está tentando remodelar as relações sociais aí com muito do trabalho híbrido, trabalho remoto, enfim, né, as interfaces digitais que vêm, por um lado, aproximar distâncias, mas também gera vazios aí de relação humana, porque a pessoa muitas vezes fica ali dependente da tecnologia e não interage frente a frente com pessoas. Então, são esses 6 pilares, e aí isso entra como, com um grau de protagonismo no tratamento tão importantemente quanto os remédios, quanto os tratamentos cirúrgicos e assim por diante. Não é contra esses tratamentos, mas não deixa de maneira só no final da consulta para falar assim, ó, não esquece de comer bem, se Sim. alimentar. Isso tem que permear a consulta desde o começo. E assim também é nos casos das tentantes, né? Gestação é uma coisa que não pode ser encarada como uma doença, é uma coisa que vai promover saúde. É Sim. uma fase muito importante da mulher. Ela vai gestar, ela vai parir, vai ter uma relação ali de mãe. Então, é um projeto de vida, um projeto de saúde, e que precisa ser apoiado por bons hábitos, para que seja melhor sucedido, né? Então, uma Correto. mulher que é uma gestante que não fuma, isso já é uma coisa assim fundamental, que não bebe, já é também Muito coisas bom. assim básicas, mas que precisam ser reforçadas. Que se alimenta bem, ela se alimentando bem, ela vai nutrir bem a criança que está Sim. sendo gestada. Ela fazendo atividade física, ela vai ter um bom funcionamento físico que também vai ajudar em uma série de processos, né? Tem um caráter anti-inflamatório da prática de atividade física de maneira consistente. O sono nem se fala, né? A gente cada vez mais vê o quanto que a imunidade depende muito da quantidade e da qualidade do nosso sono. Sim. Enfim, manejo de estresse, né? Estávamos conversando aqui agora há pouco quanto que isso é um desafio para todos nós como sociedade contemporânea, especialmente para quem está tentando ou é gestante. Enfim, e a conectividade social, porque afinal estamos falando aqui de um processo humano que vai gerar um Sim. outro ser humano que é de Sim. verdade, né? Sim, Então, exatamente. E todos esses aspectos que você falou, como eu comentei, eles individualmente têm vários estudos que impactam o resultado de tratamento de reprodução assistida, né? Então, sono, você não ter um bom sono atrapalha. Uso de substâncias tóxicas, né? Tabagismo, álcool, claramente também impacta, né? Uso de cannabis também bastante frequente, um impacto muito importante, inclusive, né? Na parte de saúde reprodutiva masculina.
Alimentação, mulheres obesas engravidam menos que mulheres não obesas. Então, cada um desses pontos, eles impactam. Quando o paciente, o casal vem, eles falam, o que que eu posso fazer, né, para eu ajudar no tratamento? Né? Então, eu adoro quando o casal vem com essa atitude, né? O que que eu posso fazer para te ajudar? Né? Porque eu entendi, eu vou ter que tomar algumas injeções, às vezes é inevitável. Mas o que que eu, do meu lado, eu posso fazer? Eu não quero ser só um passageiro, eu quero tomar um pouco as rédeas do meu tratamento. Eu tento orientar um pouco essas atitudes. Esses grandes pilares aplicavam para todo mundo, né, Arthur? Não só para quem está buscando engravidar, né? Acho que esse é um primeiro ponto para deixar isso super claro, tô certo? Exatamente. É fundamental que todos nós É. pratiquemos, né? Então, exatamente. Então, quando eles me procuram, eu tento dar algumas diretrizes gerais, né? Acho que não é a minha especialidade, mas o que que a gente pode fazer de bom, né? Atividade física, eu sou fã, né? Então, eu faço bastante, mas acho que tem um limite também. Tem algum... O que que você recomenda de atividade física para quem está nos ouvindo? Algo prático que pode ser feito no dia a dia? A gente está falando aqui de atividade física, que é um conceito muito amplo, né? Não é esporte, não é, é, fazer um alto rendimento, né? Por exemplo, uma maratona, né? Você, inclusive, é Vamos não maratonista, comentar sobre isso. mas que eu acho fantástico, mas Não é talvez saudável. para uma gestante, uma tentante, não pode ser uma prática, porque ela vai ir contra justamente o processo de acolhimento do corpo para a gestação, né? Então, aqui a gente vai falar muito das recomendações internacionais da Organização Mundial da Saúde, da OMS. 150 minutos de atividade física por semana. E atividade física que inclui fazer faxina em casa, que inclui subir escada, se você mora num sobrado, né? Então, todo tipo de atividade, de movimento conta, né? Então, a ideia é a gente se movimentar mais, porque a gente vive num estilo de vida contemporâneo sedentário. Então, a mulher gestante, ela não pode encarar que gestação precisa ficar parado para o bebê não fugir, né? Isso, muito pelo contrário, ela precisa se movimentar, ela não é para fazer uma atividade de alta performance, porque não é o que é esperado para esse momento de vida, mas ela se movimentar é importante. E aí, obviamente, ela pode ter orientação mais especializada, se ela assim ela desejar, mas a ideia aqui é 150 minutos, que daria meia hora por dia, de segunda a sexta, ainda dá para ficar descansando no final de semana. Ainda que eu não recomende, porque a gente tem que realmente se movimentar mesmo no final de semana. A parte de alimentação é ter uma dieta o mais natural possível, né? A gente hoje é inundado de alimentos ultraprocessados, que às vezes são vendidos inclusive como saudáveis, mas não são, né? Então, é ir encontrando um ponto de equilíbrio do consumo de alimentos que você consegue olhar e você consegue identificar qual que é o alimento que está ali na sua frente. Então, você vê uma cenoura, é uma cenoura. Você vê uma batata, é uma batata. Você vê um chips saudável, fit, um brownie fit, Sim, aquilo não, você não sabe qual que é a matriz que compõe aquele alimento. sim. Então, tentar ter uma alimentação mais rica em vegetais, em grãos integrais, com alimentos menos processados. Do ponto de vista de sono, Voltando um pouco de alimentação, sim. tem uma, tem vários questionamentos com relação à suplementação. Ela entra talvez um pouco na parte da alimentação. A alimentação por si só, ela é adequada ou sempre tem que suplementar ou é individual? Como que você enxerga esse uso, talvez até indiscriminado de suplementos às vezes? Bom, para gestação a gente tem que suplementar algumas vitaminas. Ácido fólico principalmente, né? Isso é algo indiscutível. Então é importante deixar isso muito claro, né? Não é nenhuma suplementação por perfumaria, não. É um fator muito relacionado à formação do tubo neural, que tem muito a ver, inclusive, com Sim. a formação da mente humana, né? O processamento, o desenvolvimento do cérebro. Então, não pode deixar de suplementar. Mas, fora essas suplementações que são indicadas já por consensos, por grandes diretrizes, a alimentação que está falando de uma alimentação que seja com o que a gente tem já para que o próprio nutriente do alimento já oferece. A gente não deveria precisar nos alimentar, suplementar a nossa alimentação para conseguir gestar uma criança, né? Uhum. A não ser que exista alguma deficiência muito específica e aí é caso a caso. Eu vejo hoje muitas pessoas utilizando suplementação de maneira às vezes indiscriminada, que me deixa preocupado, sobretudo às vezes algumas modulações hormonais, né?
uso de cafeínicos também em demasia, que aumentam inclusive a ansiedade, né? Os pré-treinos que as pessoas Sim. usam também para treinar. Então, assim, eu diria que se estamos falando de uma pessoa que tem uma tendência a ficar mais ansiosa, que é a tentante, e que o café aumenta a ansiedade também, ainda mais esses suplementos, por exemplo, pré-treino, eu diria que não deveria usar, né? Eu acho que voltar a uma boa comida de verdade, sabe? Aquela que você consegue olhar e reconhecer o que está na sua frente de alimento. E controlar a quantidade também, Também, né? essa é uma outra fala, né, que é muito importante, né, Denise? Você vai me falar melhor do que eu. A gestante não precisa comer por dois, né? Não, não. Nem aquela que tá tentando. Nem muito menos a que está tentando. Acho que a ansiedade gera, acaba, né, tendo uma ingesta maior, né? Daí a gente vê isso. Tem muita gente que me pergunta, né? O tratamento ele engorda? Eu falo, olha, veja bem, né? Pode inchar um pouquinho que depois desincha, mas a ansiedade que gera, às vezes, gera uma ingesta calórica muito alta, né? Então, É, e aliás, isso pode ser uma estratégia de manejo de estresse, né? Imagina a mulher que não consegue usar outros recursos para acalmar, ela muitas vezes usa a comida como forma de acalmar, né? E aliás, é um recurso muito comum. Então, tornar consciente que esse comportamento existe e tentar redirecionar esse comportamento para outros comportamentos, como eu estou ansiosa, eu vou fazer uma atividade física, eu vou descer para dar uma volta no quarteirão, eu vou ligar para alguém que eu gosto, eu vou beber uma água, porque às vezes é desidratação também. A gente às vezes come por desidratação, por incrível que pareça. Então, eu vou dormir, porque às vezes a pessoa está em privação de sono. Então, essa gestão mais saudável do estresse é uma das coisas importantes para a gestante. muito interessante. Você estava comentando do sono. Quais são as grandes orientações de sono? Também ajuda a diminuir estresse, Com certamente. certeza. O sono a gente tem já muito bem consolidado em diretrizes internacionais que deve ficar entre 7 e 9 horas de sono. Nem menos, que é o mais comum, privação de sono, ainda mais em população de médicos e profissionais da saúde, a gente vê muito isso e é Sim. um problema, né, de saúde pública, não só para médicos, para toda a população. E os grandes desafios são controlar o tempo de tela, né, que é cada vez maior, Netflix e afins, e Instagram e tantas outras mídias aí que vão consumindo a gente durante a noite, vão retardando o nosso horário de fato, dormir. Mas então 7 a 9 horas. E dormir mais do que 9 horas também não é indicado, porque também tem relação com o aumento de riscos cardiovasculares, até de mortalidade. Então, os extremos devem ser evitados, entre 7 e 9 horas. O que é um sono de qualidade? Um sono em que você acorda no dia seguinte com uma sensação restauradora. Você acorda e fala: olha, eu acordei descansado, eu estou vitalizado para o dia que se inicia. E isso vai tanto depender das horas dormidas, como realmente da qualidade, que vai dar então essa percepção restauradora na manhã seguinte. Muito legal. E aí, indo depois para os outros pilares para brevemente comentar, manejo de estresse, como eu estava comentando, né? Então, a própria situação da tentativa de gestar é extremamente ansiogênica, então a gente vai precisar ter mais atenção a esses detalhes, como a gente é, maneja isso, será que a gente maneja adequadamente, será que a gente usa estratégias não saudáveis para manejar, como, por exemplo, o comer compulsivo, né? Então, vai tentando encontrar maneiras mais saudáveis de manejar esse estresse. Depois, né, no caso aqui não é nem moderação, é a cessação do etilismo, a cessação do tabagismo, isso é uma coisa muito importante, particularmente nessa população. E por fim, a conectividade social. É muito importante que a mulher e o casal se sintam apoiados nesse momento, né, em que eles vão iniciar uma jornada muito definidora da vida deles dali para frente. Então, ter apoio familiar, ter apoio de amigos, apoio social no trabalho, isso tudo é muito importante. Essa é uma questão que a descrição das pacientes que passam, né, essa parte social, é que elas estão sozinhas no tratamento. Que elas não querem compartilhar, não quer compartilhar com o trabalho, não quer compartilhar com os pais. Às vezes é só o parceiro que acaba sendo a única fonte de conversa. E às vezes nem isso, né? Às vezes tem situações que a pessoa está, por exemplo, fazendo, né, uma gestação independente e talvez não tem ninguém para compartilhar isso. Então, esse é um pilar que também eu vejo com muita fragilidade para aqueles casais que estão, ou para aquela pessoa, né, que está buscando uma gravidez, né? Denis, você tocou num ponto muito importante, que eu vejo muitas vezes a mulher não compartilhando essas dificuldades no processo de tentativa de ter filhos,
como se isso fosse uma culpa da pessoa, uma coisa que a pessoa está errada, ela está inadequada, ela está incapaz, uma incapacidade, né? Sendo que, na verdade, é um processo que a gente não tem como controlar, a gente não tem como saber, né, se vai dar certo ou não vai. Não, não é culpa de ninguém, muito menos da pessoa que está tentando, né? Então, tirar um pouco esse olhar como culpado e olhar como, olha, eu estou procurando os caminhos e eu posso compartilhar essa jornada com meus amigos, com meus familiares, com o meu trabalho. Qual que é o problema disso? Isso não me faz pior do que ninguém, muito pelo contrário, né? Isso, inclusive, até é um trabalho muito legal da Brené Brown, não sei se você já ouviu falar dela, uma das grandes, fica aqui até uma recomendação, um TED Talk sobre a importância da vulnerabilidade, né? Então, a ideia de que a gente ser vulnerável, se permitir ser vulnerável e pedir ajuda, é a coisa mais corajosa que a gente pode fazer, porque vai permitir que a gente, de fato, tenha ajuda, né? Então, não é culpa de ninguém não conseguir ter filhos. A gente precisa realmente mudar muito esse modelo mental. Muito legal. Arthur, eu super agradeço a sua presença. Sua fala realmente vai além dos casais tentantes, serve para todos, mas especialmente para os casais ou para a pessoa que está buscando tratamento de reprodução assistida. Você mudar um pouco o seu mindset, você melhorar a sua saúde, né, do ponto de vista mais global que você comentou, é extremamente importante até para o resultado do tratamento e depois se expandindo, né, para a própria gravidez e para o resto da vida. Esses grandes pilares que você comentou certamente vão guiar a pessoa para uma vida mais, talvez, feliz, que acho que é o nosso grande objetivo. Arthur, muito obrigado pela sua presença, foi incrível a nossa conversa. Eu que agradeço, Denis. Espero que tenha sido uma conversa boa também para quem está escutando. Para nós, pelo menos para mim, foi muito bacana. Terminamos aqui nosso episódio com o médico psiquiatra Arthur Danila, comentando sobre aspectos psicológicos e sobre os pilares da medicina do estilo de vida para aqueles casais que estão buscando a gravidez. Obrigado por ter assistido, dê um like e comente aqui embaixo.